Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para a primeira aula desse grande projeto chamado Físicos do YouTube. Se você não sabe o que está acontecendo, vem cá que eu te explico. Olha só, os maiores professores de física do YouTube se reuniram para fazer conteúdo de qualidade para você e de forma organizada. Os professores se dividiram aos pares, onde um deles faz a teoria de um determinado assunto e o outro resolve as questões daquele mesmo assunto. Nesse vídeo aqui, você vai acompanhar comigo a associação de resistores, questões, serão 8 questões. Prof, e quem fez a teoria desse assunto? Foi o grande professor Marcelo Boaro. Se liga no recado que ele tem para vocês aí, olha só. Fala galera, tudo bem? E aí Breno, tudo bem? Galera, é o seguinte, hein? Vamos resolver exercício aí com o Breno, ó. Recorra ao meu canal aqui, ó. Professor Boaro aqui, recorra ao meu canal pra você pegar a teoria desse exercício que você vai fazer com o Breno aí, tá legal? Então, ó, minha lousa tá aqui, ó. Acabei de gravar, editar o vídeo e postar pra vocês. Pega aí com o Breno a resolução de exercícios, mas dá uma corrida lá no canal pra fazer a teoria, a discussão teórica bacaninha. Falou? Um abraço, galera! Grande professor Boaro, é uma honra fazer parte desse projeto com você, assim como de outros grandes professores de física do YouTube, tá? Então, pessoal, olha só, todos os canais participantes estão descritos aqui com seus canais na descrição desse vídeo. Então, faz o seguinte, acessa os canais deles, se inscreve nos canais para que você receba as atualizações de quando as aulas são postadas, e as aulas também são postadas em playlists de forma bastante organizada, tá legal? Então, vamos começar? Mas antes, solta a vinheta aí. Vamos lá, pessoal. Olha só, nessa aula a gente vai resolver 8 circuitos elétricos, sendo 4 de vestibulares tradicionais para a gente ir esquentando as turbinas e revisar algumas coisas da aula teórica lá do professor Marcelo Boaro, e as 4 últimas questões são do Enem para você ver como isso aqui vai aparecer na tua prova, tá certo? Então vamos comigo que a brincadeira vai ser linda. Olha só, 3 resistores idênticos, importante notar isso aqui, ó. Resistores idênticos de resistências 30 ohms estão ligados em paralelo, pessoal. Olha só, há uma bateria de 12 volts de tensão. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de... Galerinha, olha só, se a questão não te trouxer o desenho, eu acho sempre conveniente, legal você fazer o desenho do circuito, porque fica mais fácil você visualizar as coisas acontecerem. Então, olha só, o cara falou para mim que são 3 resistores em paralelo. Então, vamos desenhar. Vamos desenhar aqui, ó, 3 resistores. Sem muita simetria aí, né? Mas não tem problema não, olha só. 3 resistores ligados a uma fonte de tensão aqui de 12 volts. Que maravilha, cara, que maravilha isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, 12 volts é a nossa fonte de tensão e cada resistor desse aqui tem 30 ohms de resistência equivalente, tá, pessoal? Como é que a gente sabe aqui no vídeo que esses resistores aqui na imagem, que esses resistores estão em paralelo? Principal característica, na associação em paralelo, os resistores estão sempre ligados aos mesmos pontos do circuito, aos mesmos nós. Veja, os 3 resistores estão ligados a esses pontos aqui, que eu vou chamar de A e B, que são os nós do circuito. Como é que a gente faz para calcular a resistência equivalente desse circuito aí, de 3 resistores iguais em paralelo? Galerinha, olha só, quando os resistores são iguais, basta você pegar o valor de um deles e dividir por quantos resistores você tem. Então eu tenho 3 resistores de 30, então você pega um deles e divide por quantos resistores iguais vocês têm. Não são 3 resistores? Então 30 dividido por 3 vai dar exatamente 10 ohms de resistência equivalente. Então a gente já tem aqui a primeira coisa que a questão pediu pra gente. Que legal. O que eu faço agora para calcular a corrente total do circuito? Cuidado, gente, olha só. Polo positivo da bateria, polo negativo. A gente vai ter aqui uma corrente total, que é a corrente antes de se dividir. Na associação em paralelo, a corrente se divide.
Tá legal? Então eu vou calcular aqui, ó, a corrente total do circuito. Depois eu faço aqui a corrente para cada resistor, tá? O que eu faço? Eu uso a lei de Ohm para o circuito inteiro. Então a DDP da bateria é a resistência que a bateria sente, que é a resistência equivalente do circuito, vezes a corrente total. Tá legal? Então DDP da bateria, resistência equivalente, que é a resistência total do circuito. A DDP da bateria foi dado 12 volts. A resistência equivalente é de 10 vezes a corrente aqui. Olha que maravilha. Então fica fácil, né? Essa corrente aqui vai ser 12 dividido por 10, que vai dar 1,2 amperes. E aí a gente já tem a corrente total do circuito. Como eu não estou aqui para marcar gabarito, que é a letra A, vamos fazer o seguinte. Como é que fica a divisão de corrente aqui para cada resistor? Fácil, né, pessoal? Olha só. Como os resistores são iguais, e isso só serve para o caso os resistores serem iguais, a corrente vai se dividir de forma igual. Então, basta você pegar 1,2 amperes e dividir por 3. Concorda comigo que vai dar 0,4 amperes para cada resistor? Então, para cada resistor, eu tenho 0,4 amperes. Olha que maravilha, pessoal. 0,4 amperes. E essa corrente total aqui, você sabe que é de 1,2 amperes. Tá lindo, não tá? Que questãozinha legal. Tranquila, questãozinha fácil, só para a gente esquentar as turbinas. Então vamos aqui, prof, para a questão 2, tá? Mackenzie. Vamos lá, olha só. Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a DDP é de 80 volts. Então a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 80 volts. Maravilha. Tá aqui, ó. A corrente elétrica da associação é de... Mais uma vez, ele está querendo aqui a corrente elétrica total, tá? Ele não quer a corrente em cada resistor, mas eu vou fazer isso aqui para que você evolua cada vez mais. Então é o seguinte, pessoal, primeira coisa, para calcular a corrente, a gente vai ter que saber a resistência equivalente do circuito, né? Muito cuidado aqui, olha só. Aqui eu tenho um nó, pessoal, e aqui eu tenho um nó também. Às vezes o cara pensa o seguinte, ó, 4 e 7, professor, estão em série. Veja aqui o caminho, ó, 4, 4, 4, está em série com 7. Galerinha, se dois resistores estão em série, não pode haver nó entre eles. A corrente que passa por um tem que ser igual à corrente que passa por outro. Então, primeiro, eu vou ter que resolver esses dois aqui em paralelo. Você está comigo? Eu vou ter que resolver esses dois aqui em paralelo. Eu vou te dar duas maneiras de você achar a resistência equivalente de uma associação em paralelo fazendo as continhas. Vem comigo, olha só. A maneira mais tradicional, mais clássica, é a gente fazer, quando a gente tem dois resistores, é fazer o produto pela soma, né? Então a gente tem 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4, tá? Dividido por 12 mais 4. Isso aqui, galerinha, vai dar, olha só, 48, é isso? Dividido por 16. 48 dividido por 16 vai dar facilmente 3 ohms de resistência equivalente, tá legal? Então aí você já tem a resistência equivalente desses dois aqui, tá? Desses dois. Eu vou te ensinar uma maneira alternativa de você fazer essa continha aí. É uma coisa que eu gosto muito de utilizar, pessoal, porque eu acredito que ganha tempo, tá legal? Olha só o que a gente faz. Vem cá. Você vai fazer o seguinte, ó. 12 é quantas vezes maior do que 4? 12 é 3 vezes maior do que 4, você concorda comigo? Então você vai pegar 12, que é o maior deles dois, e vai dividir por quantas vezes ele é maior, sempre mais 1. Então ele é 3 vezes maior, você divide o maior por 3 mais 1, que é 4. E 12 dividido por 4 dá 3, olha que maravilha. Eu sempre posso usar isso quando os resistores são múltiplos uns dos outros. Eu acredito que fica mais rápido de fazer as continhas, tá legal, gente? Então, se eu redesenhar o circuito aqui, ó, aqueles dois em paralelo eu vou colocar apenas um equivalente e vou repetir os outros dois resistores. Aqui eu tenho os pontos A e B. Você tá comigo? Então, esse aqui é o equivalente daqueles dois, que a gente viu que vale 3 ohms. Repito o de 7 ohms e repito o de 10 ohms. Que maravilha! Então, agora eu tenho nitidamente todo mundo em série, tá? Não há divisão de corrente, a corrente que passa por um é igual à corrente que passa por outro. Então a resistência equivalente aqui do circuito, cuidado para não confundir com essa REC aqui, tá, pessoal? Essa REC aqui era só desses dois. E vou até colocar o subíndice linha aqui, tá bom? Então a REC do circuito agora vai ser 3 mais 7 mais 10, não é isso? 3 resistores em série, basta você somar. Então a gente vai ter aqui uma resistência equivalente de 20 ohms. Que maravilha! Então aqui eu tenho a resistência equivalente do circuito, agora fica fácil. DDP total entre os pontos A e B
vai ser a resistência entre os pontos A e B, que é a resistência equivalente, vezes a corrente total do circuito. Tá legal? Então a DDP a gente viu aqui, ó, 80 volts, vai ser igual a REC, que dá 20, vezes a corrente, cancela zerinho de um lado com zerinho do outro, galerinha, 8 dividido por 2, 4 amperes, e aí a gente fica feliz e prósperos, não é? Eu tô aqui para marcar gabarito? Tô não, tô aqui para que você evolua. Venha comigo, olha só. Professor, se eu quisesse calcular a corrente em cada um desses resistores aqui, como é que eu faria? Galerinha, eu vou te dar aqui uma dica muito importante para você, olha só. A corrente aqui, ela não vai se dividir de forma igual, porque esses dois resistores, eles não têm a mesma resistência. E olha que legal, na associação em paralelo, a corrente se divide de forma inversamente proporcional à resistência. Então, para onde tem mais resistência, vai menos corrente. Então, o que a gente faz de maneira ninja para determinar a corrente que vai para cada um desses resistores? Se faz assim, olha só. Quanto é que é a corrente total? Não é de 4 amperes? Então, eu posso pensar que 4 amperes chegou aqui nesse nó. Então, 4 amperes chega no nó. O que eu devo pensar? Eu devo pensar o seguinte. Esse resistor de 12, ele é 3 vezes maior do que esse resistor de 4. A sua resistência é 3 vezes maior do que o resistor de 4, tá? Então você vai ter que pensar em dois números que somados dão 4 e que um é 3 vezes maior do que o outro. Você concorda comigo que essas correntes, gente, é 3 amperes e 1 ampere? Porque 3 amperes é 3 vezes maior do que 1 e a soma deles dá 4. Tá legal? Então as correntes é 3 amperes e 1 ampere. Por causa dessa proporção de 3 aqui, ó, do resistor de 12 para o resistor de 4. Agora, cuidado aqui. Para o resistor de mais resistência, vai menos corrente. Então, entre 3 e 1 ampere, vai vir 1 ampere para esse garotão aqui, ó. E vai vir 3 amperes para esse garotão aqui. Olha que maneira legal, pessoal, de a gente fazer essa divisão de corrente aí. Tá tranquilo? E aí, por esse resistor aqui, por esse resistor vai passar a corrente total, né? 4 amperes. E por esse aqui vai passar a corrente total também, 4 amperes. Foi legal? Foi legal? Fala pra mim. Tranquilíssimo, né? Vamos lá, prof. Vamos dar continuidade aí. Questão 3. PUC. Olha que maravilha. Questão legal também aqui, ó. No circuito da figura abaixo, tem-se uma bateria ideal. Bateria ideal não tem resistência, tá, pessoal? A resistência interna dela é 0. De FEM 12 volts. E FEM, pessoal, é a mesma coisa que DDP, tá? É a DDP da fonte da bateria, que é 12 volts. E dois resistores de resistência, R1 igual a 300 ohms e R2 igual a 180 ohms. Aqui eu tenho meu circuitinho. Nitidamente, esses dois resistores estão em série. Só tem um caminho para a corrente elétrica aqui. Olha só, corrente elétrica que passa por R1 é a mesma que passa por R2. Não há divisão de corrente, todo mundo em série. Ele quer saber qual é a tensão entre os pontos A e B do circuito. Olha que legal, ele quer saber a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. Professor, é a própria diferença de potencial da bateria? Pode marcar 12 volts. É não. O que a gente faz? Eu vou achar a resistência equivalente e a corrente, como a gente já fez anteriormente. Galerinha, dois resistores em série, é só somar, concorda comigo? Então, 300 mais 180. Essa resistência equivalente aqui, ela vai dar 480 ohms. Você concorda comigo? Legal. O que eu vou fazer agora? Vou achar a corrente do circuito. A DDP da bateria vai ser a resistência que a bateria sente, que é equivalente, vezes a corrente total. A DDP da bateria é de 12 volts. A resistência equivalente acabamos de encontrar, 480 vezes I. Então, essa corrente aqui ela vai dar 12 dividido por 480, né, prof? 480. Exatamente. Galerinha, dá para simplificar por 12 em cima e embaixo. Se você, 12 dividido por 2 vai dar 1. Se você dividir 480 por 12, você vai encontrar exatamente 40, né? 40 vezes 12, pessoal, é exatamente 480. Então, essa corrente é 1 sobre 40 amperes. Deixa indicado, tá? Não vai fazer essa continha algébrica aí, não. Deixa indicado. Legal. Então, eu vou ter aqui uma corrente, ó, que vai passar por todo mundo, e essa corrente é de 1 sobre 40 amperes. Então, a corrente aqui nesse resistor é 1 sobre 40 amperes. A corrente aqui nesse resistor é 1 sobre 40 amperes também. Eles estão em série, então são percorridos pela mesma corrente. Tá legal? O que eu faço agora para descobrir a diferença de potencial entre os pontos A e B?
Eu vou utilizar a lei de Ohm só para esses pontos A e B. Assim, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser igual à resistência que eu tenho entre os pontos A e B vezes a corrente que passa pelos pontos A e B, entre os pontos A e B. Tá legal? Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é o que a questão quer. A resistência entre os pontos A e B, pessoal, é só R1. Que maravilha! Então, é só 300, olha só. É só 300, tá? A resistência entre os pontos A e B é R1, que vale, ó, 300 ohms, vezes a corrente que passa por ali, que é exatamente 1 sobre 40 amperes. Então, a diferença de potencial, pessoal, entre os pontos A e B vai ser 300 dividido por 40, cancela 0 com 0, 30 dividido por 4, 7,5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 7,5 volts. Já é a resposta da nossa questão. Marcamos aqui letra A, tá? Se a questão pedisse a diferença de potencial aqui, se ela quiser saber também, é só você subtrair, né? Então, eu tenho aqui, ó, 12 volts da bateria. 12, pessoal, menos 7,5 vai dar exatamente 4,5. Então, o resistor R2, ele fica para ele uma tensão de 4,5 volts, enquanto para R1, a gente acabou de calcular, fica uma tensão de 7,5 volts. Tá lindo? Tá tranquilo? Tá show? Que maravilha. Vamos lá para nossa próxima questão. E assusta, né? Quando o cara olha para cá e fala, professor, pula essa, meu Deus, que coisa complicada. É não, gente, é tranquilíssimo. Vem aqui comigo, olha só. Um circuito eletrônico utilizado pelos alunos da FATEC possui resistores cujas resistências são medidas em ohm e uma DDP de 12 volts entre os pontos A e B conforme a figura. Então aqui eu tenho uma DDP de 12 volts. Legal. O valor da corrente elétrica da associação, então ele quer a corrente total, tá? Ele não quer a corrente em cada resistor. É igual a... Galerinha, sempre que você ficar com medo, assim, de uma figura, redesenha ela, tá? O elaborador, ele sabe que ele vai colocar uma figura feia para você ter medo. Mas olha só, tu concorda comigo, pessoal? Que esses três resistores de 8 estão em paralelo, estão em série entre si. Esses dois de 12 estão em série entre si. Esses dois de 12 estão em série entre si. E esses 8 aqui, ó, esses de 8 estão em série entre si. Então eu vou redesenhar, tá? Só que de uma maneira mais, digamos assim, mais acessível para os nossos olhos, né? Uma maneira mais acessível para os nossos olhos. Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui os outros dois de 12. Tá legal? Vou colocar aqui, ó, mais 2 de 12 e vou puxar aqui mais para baixo os 3 que eu tenho de 8. E aí o circuito fica muito mais simples. Professor, mas essa abinha estava voltada para dentro, não tem problema não. Imagina que o circuito elétrico é feito de uma coisa maleável, tá? Tava para dentro aqui, ó, só tu colocar para fora, tá, pessoal? Então não tem estresse aí não, olha só. Então aqui tá os pontos A e B do nosso circuito, beleza? Não vou colocar aqui as unidades porque eles disseram que foi dado em ohm, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, 12, 12, 12, 12, 8, 8, 8. Então vamos com critério aqui, olha só. Galerinha, 3 de 8 em série. Quanto dá aqui, hein? Dá 24, concorda comigo? Aqui eu tenho, ó, 2 de 12 em série. Só somar, né? Então aqui eu tenho 24 também. Aqui eu também vou ter 24, tá? E aqui em cima eu vou ter 24 também. Caramba, olha que legal. Então o que eu tenho agora? Se eu for redesenhar esse circuito, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 resistores iguais em paralelo. Ali em cima não deu 24? Aqui também não deu 24? Tudo 24, pessoal, ó. Tudo 24 aí. Você concorda comigo? Então tá aí, ó. Então 24, 24, 24 e 24. Tá legal? Os equivalentes aqui, ó. Então eu tenho 24 4 vezes em paralelo, né? Então como é que fica essa resistência equivalente? Muito simples. Vai ficar 24, pega um deles e divide por quantos resistores iguais você tem. Não é 4, gente? E 24 dividido por 4 vai dar quanto? 6 ohms de resistência equivalente. Tá tranquilo ou não tá? O que a gente faz? Vamos marcar aqui agora o nosso gabarito. A gente tem exatamente 6 ohms de resistência equivalente. Marcamos letra A. Deixa eu só avançar aqui para que você veja a continha. Tá legal? 6 ohms de resistência
equivalente. Opa, cuidado, ele não quer a resistência equivalente. Professor, olha o vacilo, o senhor caiu no distrator, meu Deus do céu. Ele quer a corrente elétrica, gente. My bad aí, my bad. Vamos lá. Usar a lei de Ohm agora, né? Então, U igual a R equivalente vezes I. R equivalente vezes I. Então, ADDP, a gente sabe que quantos volts ele deu pra gente aí, ó. São 12 volts. Tá legal? Resistência equivalente é 6 e a corrente é I. Então, esse I aqui vale exatamente 2 amperes. Agora sim, né, professor? Então, tá aí, ó. Letra E, 2 amperes é a corrente total do circuito. Se eu quiser saber a corrente que vai para cada resistor, basta eu pegar esses 2 amperes e dividir por 4, vai dar 0,5 para cada resistor desse aqui. Tá tranquilo, galera? Tá sucesso? Tá lindo, né? Olha só, a partir de agora, só questões Enem, para você ver como isso aí aparece na tua prova. Gente, a última questão que a gente vai resolver hoje é uma questão que a galera buga geral, tá? Que é a questão da do sorvete. Olha que maravilha. Vamos lá, vamos comigo aqui, olha só. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde acontecer o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Então, quando o cara toca lá na tela do celular, pessoal, o circuito pode se fechar aqui em algum ponto, tá? Ou nesse ponto A ou nesse ponto B. Vamos lá para o comando, olha só. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Eita, então o toque fechou o circuito no ponto A. Galerinha, olha só. Eu vou fechar o circuito bem aqui, pessoal. Eu vou fechar o circuito bem aqui. Professor, o que vai acontecer? Galerinha, veja que aqui o circuito está aberto. Se o circuito aqui está aberto, não vai passar corrente aqui para esse resistor e a gente pode retirá-lo da associação. Então a gente pode imaginar que esse resistor aqui está morto. Circuito onde ele está aberto. Tá legal, pessoal? Está aberto e aí é muito tranquilo. Então olha só o que a gente vai fazer agora. Vem comigo aqui, vou redesenhar o circuito, tá bom? Então eu vou redesenhar aqui o nosso circuito. Tá aqui a nossa fonte. Tá legal? Eu vou ter, ó, um resistor de 4 ohms aqui, em paralelo com aquele outro de 4 ali em cima. Você concorda comigo? Esse aqui está em paralelo com esse, ó. E eu vou ter apenas um resistor de 4 aqui agora, ó. Então, eu redesenhei aqui o circuito para vocês com a chavezinha fechada. Então, aqui eu tenho 4, 4 e 4, tá? 4 ohms, 4 ohms e 4 ohms. Ficou mais fácil de ver agora? Agora é fácil achar essa resistência equivalente. Esses dois aqui estão em paralelo. Cuidado, 4 não está em série com 4, porque existe um nó entre eles. Se tem nó entre eles, não está em série, tá legal? Então, pessoal, 4 em paralelo com 4 vai dar quanto, hein? 4 sobre 2, não é? 4 sobre 2 vai dar exatamente 2 ohms. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho 2 ohms em série, agora sim, porque esses dois aqui vão se converter em apenas um. Então, se eu redesenhar o circuito, o que eu vou ter agora? Eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Eu vou ter 2 ohms, que é o equivalente desses dois, e vou ter aqui embaixo 4 ohms, tá? Que estava sozinho. Então, essa resistência equivalente aqui, pessoal, de mão beijada, vai dar 6 ohms. Você concorda comigo? Basta somar, porque está em série. Então, a gente tem aqui, ó, letra C. Na verdade, é tudo quilo-ohm, tá, pessoal? Mas não tem problema não, que é tudo quilo-ohm. Legal, quilo-ohm, então resistência equivalente 6 quiloohms. Tá legal? Tá tranquilo? Tá aí, ó, Enem 2018. Que maravilha, vamos lá. Próxima questão, essa questão aqui, ela é muito legal, pessoal. Apesar dela falar de fusível, você não viu a aula de fusível ainda, são instrumentos de proteção, mas dá pra gente resolver essa questão aqui de uma maneira bem elegante. Vem comigo, olha só. Vamos lá. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima.
Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. O que significa uma corrente nominal de 500 mA? Se a corrente ultrapassar 500 mA, a corrente que passa por esse fusível aqui, ele vai queimar. Ele é feito de um fiozinho metálico dentro dele, pessoal, e você sabe que a corrente elétrica produz efeito Joule, né? Então, quando essa corrente acima de 500 mA passar pelo fusível, ele vai queimar, o circuito abre e não passa mais corrente ali por aquele ramo aonde ele está ligado. Vamos para o comando, olha só. Qual o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Galerinha, tem uma maneira muito legal de a gente resolver essa questão aqui, tá? Muito bacana mesmo, dá pra gente simplificar um monte de coisa. Eu vou chamar os pontos da bateria de A e B, tá legal? Então tu concorda comigo, pessoal, que esse nó aqui ele também é B? Porque se eu saio de um ponto e vou para o outro no circuito sem atravessar nada, nenhum resistor, esse nó deve receber o mesmo nome. Então se esse polo da bateria é B, esse polo da bateria está diretamente ligado a esse nó aqui que é B. Pelo mesmo raciocínio, se o polo positivo da bateria é A, esse nó aqui, ó, ele vai ser chamado de A também. Então, a questão ela quer exatamente a diferença de potencial U entre os pontos A e B. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar apenas com a parte de baixo do circuito. Quando eu faço isso em sala de aula, os alunos ficam meio incomodados. Gente, mas é uma maneira muito mais fácil de você ver. O que eu vou fazer? Eu vou redesenhar um circuito aqui. Acompanha comigo, olha só. Eu vou redesenhar o circuito aqui. Tá aqui, ó. Onde aqui eu tenho um fusível, é isso. Aqui eu tenho um outro resistor. Vou colocar ele aqui. Aqui eu tenho um resistorzinho de 60 ohms. Aqui eu tenho um resistor de 120 ohms e aqui eu tenho o nosso fusível. E aí eu vou ligar isso aqui, ó, diretamente, pessoal, à nossa bateria. Professor, tu capou o circuito, cortou a parte de cima. Exatamente, galera, não tem problema não. Não tem problema nenhum fazer isso aí, porque a questão não quer a resistência equivalente do circuito, não quer a corrente total do circuito, então eu posso trabalhar apenas com esse ramo. Tá aqui, ó, 120 ohms, aqui eu tenho 60 ohms e aqui eu tenho 40 ohms, tá? Não vou colocar as unidades para que a figura não fique muito suja. A questão me falou que a corrente que passa por esse fusível tem que ser uma corrente máxima de 500 mA. Lembra que 500 mili, pessoal, é 500 dividido por 1000, que dá exatamente 0,5 amperes, tá legal? E aí vem mais uma dica incrível, fantástica para você evoluir no teu estudo da eletrodinâmica. Lembra que eu falei que, olha só, esses dois resistores de 60 e de 120, eles estão em paralelo, tá, pessoal? Eles estão em paralelo, tá? Eles estão ligados aos mesmos nós, que é esse nó aqui e esse. Então esse resistor está em paralelo com esse. E o equivalente deles dois está em série com esse de 40. Como é que eu faço para descobrir a corrente que vem por esse camarada aqui? De maneira ninja. Lembra que eu falei para você que a corrente se divide de maneira inversamente proporcional à resistência? Como esse camarada aqui é 2 vezes menor do que esse, a sua resistência é 2 vezes menor do que 120, a corrente que vai para ele é o dobro da corrente que vai para cima. A metade da resistência no circuito em paralelo. A metade da resistência, o dobro da corrente. Quanto é o dobro de 0,5? É exatamente 1 ampere. Que coisa linda, pessoal. Não é legal fazer isso? Nesse nó aqui está chegando quantos amperes? Chega 0,5 amperes por esse fio e chega 1 ampere por esse fio. Então vai passar aqui por esse resistor. Você concordou comigo que é 1,5 amperes? E aí vai descer por aqui, ó, 1,5 amperes. Que maravilha, tá? 1,5 amperes. Logicamente vai chegar aqui 1,5 amperes, né? O que eu faço agora? O que eu faço agora para calcular essa DDP entre os pontos A e B? Basta utilizar a lei de Ohm. Só que para isso eu preciso anteriormente calcular a resistência equivalente desse circuito. Galerinha, 120 está em paralelo com 60, concorda comigo? Então olha só, 120 em paralelo com 60. Vamos utilizar aquela nossa técnicazinha? Você podia fazer produto pela soma, mas olha só. 120 é quantas vezes maior do que 60? 2. Então você vai pegar 120 e dividir por quantas vezes ele é maior? Mais 1. 120 dividido por quantas vezes ele é maior?
mais 1. 120 dividido por 3 vai dar exatamente 40 ohms de resistência equivalente para esses dois. E agora o equivalente desses dois, que dá 40, está em série com esse 40 aqui. Então a resistência equivalente total do circuito, você concorda comigo que vai dar exatamente 80 ohms? 80 ohms? Cuidado, 60 não está em série com 40 porque tem um nó aqui, ó. Sempre lembrando isso, tá legal? Então a resistência equivalente do circuito, pessoas, 80 ohms. E agora a gente parte para o abraço, concorda comigo? Diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser a resistência equivalente vezes a corrente daquele ramo do circuito ali. Então a diferença de potencial entre os pontos A e B, que é o que a questão quer, vai ser exatamente a resistência equivalente, que é 80, tá? Vezes a corrente do ramo, tá, pessoal? A corrente total, que é exatamente 1,5 amperes. Galerinha, 80 vezes 1,5 vai dar exatamente 120 volts, que é a resposta dessa nossa questão. E aí a gente fica feliz e marca letra D de dado. Tranquilo, galera? Deu para sacar como é mais fácil você trabalhar apenas com essa parte de baixo aqui do circuito? Simplificou muito a vida, não foi? Legal, bacana. Vamos lá. Mais duas questões lindas aí do Enem para a gente brincar. Essa questão é uma questão mais fácil, tá? Olha só. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas ao circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E, tá? E rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Galerinha, vem comigo. Eu tenho aqui 3 lâmpadas em paralelo. E essas lâmpadas, elas são idênticas. Isso significa dizer que a corrente vai se dividir no circuito de forma igual. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um nó, tá aqui o polo positivo da bateria, polo negativo, tá legal? Como eu sei que ela vai se dividir igualmente, de maneira muito legal assim de pensar, para ficar mais fácil, eu vou chamar a corrente total da bateria de 3I. Tá legal? Porque veja, a questão, ela não quer, pessoal, ela não quer o valor da corrente, ela só quer saber onde é igual, então eu dou o valor que eu quiser. Então eu vou chamar essa corrente de 3I. O que vai acontecer? Essa corrente 3I, que é a corrente total, a corrente da bateria, não vai se dividir de forma igual? Então vai vir para essa lâmpadazinha aqui, ó, uma corrente I. Vai vir para essa outra lâmpadazinha aqui uma corrente I. E vai vir para essa outra lâmpadazinha aqui uma corrente I. Os 3I se dividiram de forma igual. I para uma, I para outra e I para outra. Então acompanha comigo aqui, ó. Aqui eu tenho 3I. Chegou nesse nó, veio I para a direita. Sobe quanto, pessoal? Aqui para B, hein? Sobe quanto? Tu concorda comigo que é 2I? Você concorda comigo? 3I chegou no nó. I foi para a direita, sobe 2I. 2I chegou no nó. Vem I para a direita e sobe I aqui, ó. Não é lindo isso aí, pessoal? Tá aí, ó. Então, por aqui vai voltar uma corrente I. Quando essa corrente I se juntar com essa aqui, para cá desce 2I. Quando 2I se juntar com o I aqui, vai passar por E uma corrente de 3I. Caramba, que coisa legal. Tranquilo, gente? Tá bacana aí? Então, essa corrente ela vai ser igual aonde? Olha só, ela vai ser igual aqui nesse ponto A e E, concorda comigo? Porque tanto em A quanto em E, a corrente é de 3I. E ela vai ser igual também em C e em D, porque em C e em D as correntes são iguais a I. Tá bacana? Então o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são IA e IE, IA é 3I e IE é 3I, e C e ID, exatamente, ó, IC e ID, valendo exatamente cada uma delas I. Então a gente marca aí, letra A. Lindo ou não é? Bacana, tá aí. Vamos lá para nossa última questão. Eita, essa questão do sorvete. Primeiro ela já assusta pela figura e assusta também pelo texto, mas vamos lá que você vai ver que isso aqui vai ficar legal. Gente, vamos lá, olha só. Olha que bacana. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras.
Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Está aqui os traçados. Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesses experimentos para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro. Um ohmímetro é um equipamento de medida, pessoal, que mede resistência elétrica, tá? Ligados nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedecem à lei de Ohm, são resistores ôhmicos. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou-os nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Bacana, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui, eu coloquei aqui o circuito para vocês, tá? Tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal, com o ponto onde o ohmímetro é ligado. Você pode imaginar que um ohmímetro, tá? Ele vai ser ali uma bateria ligada entre aqueles pontos e a bateria, como eu já falei para você, ela sente uma certa resistência elétrica, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, entre esses pontos, eu vou ligar como se fosse uma bateria. Então eu vou ligar aqui uma bateria, tá legal? Ohmímetro não é a mesma coisa que bateria, tá, pessoal? É só para facilitar aqui o teu entendimento. Então é como se essa bateria ela encontrasse uma resistência aqui. Esse primeiro caso, né, para calcular a resistência entre os pontos A e B, é mais fácil, porque olha só, o que a gente tem aqui? Você concorda comigo que 10 kΩ e 10 kΩ estão em série? C não é um nó, C é só uma quina, ó, a corrente que passa por aqui, faz a voltinha aqui e passa por aqui também. Então, 10 e 10 estão em série. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui em cima uma resistência de 5, tá? 5 kΩ. Aqui embaixo eu vou ter uma resistência de 20 kΩ. Bacana. E aqui eu vou ter uma resistência de 20, pessoal. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Porque aqui eu tenho 10 em série com 10, ó. Que maravilha. E aí, olha como é bacana a gente fazer essa continha aqui. 3 resistores em paralelo. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer primeiro esses dois aqui. 20 em paralelo com 20 é facilmente 20 dividido por 2. Você concorda comigo? E 20 dividido por 2 vai dar 10 ohms. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho esse resistor aqui de cima, que é de 5, e aqui embaixo eu tenho um equivalente de 10. Tá legal? E aqui eu tenho os pontos A e B. Então, aqui eu tenho 5 e aqui embaixo eu tenho 10. Galerinha, 10 em paralelo com 5. Você poderia fazer produto pela soma. Mas vamos fazer aqui daquela maneira que eu já falei para vocês. Como é que é isso, professor? 10 é quantas vezes maior do que 5? Você concorda que é 2 vezes? Então você vai pegar 10, que é o maior deles, e vai dividir por quantas vezes ele é maior? Mais 1. Ele não é 2 vezes maior? Mais 1, 3. Então 10 terços de ohms. Deixa isso aqui indicado, não faz essa continha. Então eu encontrei aí RAB, tá? Entre os pontos A e B. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o circuito de novo, tá legal? E vou colocar o ohmímetro agora entre os pontos B e C. Foi o que a questão falou. Mas eu troco o ohmímetro por bateria, né? É a resistência que a bateria sente. É mais fácil você entender isso. Sabe o que acontece? Você muda completamente a resistência equivalente do circuito, pessoal, quando você faz isso. Por quê? Porque C, que outrora era uma quina, virou um nó. Meu Deus do céu. Então, gente, A, 10 e 10 não estão mais em série. Então, estão em paralelo. Ainda não, porque eu preciso resolver uma outra bronquinha do circuito aqui. Olha que coisa legal. Eu vou resolver primeiro esses dois aqui, depois eu desenho o circuito para você, tá bom? Então, olha só, galerinha. Eu tenho aqui, ó, 5 e 20 ligado aos pontos A e B. Então, eles estão em paralelo, concorda comigo? Por que 10 não está em paralelo com 10? Porque eles não estão ligados aos mesmos nós. Esse 10 aqui está ligado aos pontos A e C. Esse 10 está ligado aos pontos B e C. Então não estão em paralelo ainda. Só que esses dois aqui estão. Então como é que a gente faz? 20 em paralelo com 5. Fácil, né? 20 é quantas vezes maior do que 5, pessoal? Concorda que é 4? Então vou pegar 20 e dividir por quantas vezes ele é maior? Mais 1. 20 dividido por 5 vai dar exatamente 4 ohms. Lembrando, você sempre pode fazer também
produto pela soma. Então eu vou redesenhar esse circuito aqui para você ver como que tá aqui a nossa brincadeira agora, tá? Então olha só, aqui eu tenho o ponto A, desculpa, aqui é o ponto B. Vou desenhar aqui a minha bateria. Aqui eu tenho o ponto C, concorda comigo? Esses dois aqui viraram apenas um. Então eu vou colocar esse de 4 bem aqui, ó, tá? 4 kΩ. Então aqui está o ponto A, que outrora era nó, agora não é mais. Vou colocar aqui um de 10, que é exatamente esse aqui, tá? E ligado aos pontos B e C, eu vou colocar o outro de 10, ó. Caramba, cara, que legal isso aí, né, gente? Então tá aqui, ó. Vocês entenderam o que eu fiz aí? Então veja, o que eu tenho agora? Eu tenho 10 em série com 4, ó. Eles não têm mais um nó entre eles, porque esse 4 agora é o equivalente desses dois. Aqui é só uma quina. Então aqui eu vou ter exatamente 14 ohms, você concorda comigo? E o que eu vou ter agora quando eu desenhar um circuito mais uma vez? Eu vou ter um resistor de 10 em paralelo com um resistor de 14 ohms. Tá bacana, gente? Olha só. Tá aqui, ó, 10 e aqui eu tenho exatamente 14 ohms. Então vamos agora fazer a continha. Como eles não são múltiplos, tá? Até poderia ser, né? Você poderia pensar 1,4 vezes maior, mas vai ser mais complicado. Então eu vou fazer a resistência equivalente entre os pontos B e C, como sendo o produto 14 vezes 10 dividido pela soma, que é 140. Tá legal? Desculpa, que é 24. Então, produto 14 vezes 10 dividido pela soma, que é exatamente 24. Legal. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 140 dividido por 24. Não faz a continha ainda, pessoal, porque isso aqui, quilômetros, tá? Isso aqui não é a resposta. Porque lembra que ele pediu a razão RAB e RAC, ó. Tá? Entre RAB e RBC. Então a gente vai fazer RAB dividido por RBC, tá legal? Por RBC. Lembra que o RAB que a gente já calculou lá no slide anterior foi exatamente 10 terços. Enquanto aqui, ó, o RBC é exatamente 140 dividido por 24. 140 dividido por 24. Então a gente tem aqui uma divisão de fração, a gente repete a primeira, olha só, repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. Então a gente vai ter o inverso de 140 dividido por 24 é 24 dividido por 140. Cara, que legal. Olha só, gente. Zerinho cancela com zerinho. 24 dá para simplificar com 3 aqui. 24 dividido por 3 vai dar exatamente 8, não é isso? Vai dar exatamente 8. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, pessoal, sobrou aqui, ó, 8 dividido por 14. Simplificando em cima e embaixo por 2, eu vou ter 4 sétimos, que é exatamente a resposta da nossa questão. 4 sétimos. Tá legal, pessoal? Espero que você tenha curtido. A aula ficou longa, mas ela foi muito densa. Se você acompanhou, eu tenho certeza que você vai evoluir muito, tá? Então não se esquece, dá aquele joinha no nosso projeto, se inscreve aqui no canal, acompanha os outros professores que fazem parte do projeto Físicos do YouTube, que você vai se dar muito bem esse ano, tá? Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.